Vamos lá. Parágrafo 17. Bom, gente, então, continuando aqui a nossa conversa. Agora, gente, a partir dos parágrafos 17 a 19, até o parágrafo 16, o Nietzsche estava falando, a gente pode dizer assim, né, fazendo uma descrição, uma análise da psicologia do sacerdote ascético. A partir de agora, a gente vai conversar sobre uma análise, ele vai continuar falando do sacerdote ascético, mas ele vai se focar especificamente nos parágrafos 17 até 19 sobre os meios, sobre as particularidades da atuação do sacerdote ascético, principalmente da chamada cura do sacerdote ascético, que são os mecanismos utilizados por eles, por essa figura, para combater o sofrimento, para combater o desprazer pela vida. Parágrafo 17, então, trata-se aqui, né? Nietzsche vai tematizar justamente a ascese, e tem a ver com uma pergunta que foi colocada aqui, né? Sobre o martírio de Jesus e a ascese. Então vamos lá. O que acontece? Bom, a gente já viu nos parágrafos anteriores que, segundo Nietzsche, o objetivo do sacerdote ascético é manter o domínio sobre o rebanho de doentes. E para fazer isso, ele vai usar vários mecanismos para administrar, principalmente os afetos negativos dentro do próprio rebanho. De um lado, né, aquele inimigo que é o inimigo externo, que são os sujeitos bem logrados, os sujeitos saudáveis e bem resolvidos, esses daí, eles são condenados, né, e eles são gradualmente seduzidos, entre aspas, né, envenenados, sendo envenenados gradualmente pelo ideal ascético, por aquilo que Nietzsche vai denominar de mecanismos da cultura, tá? Que são os mecanismos civilizatórios. Esses mecanismos, a atuação desses mecanismos civilizatórios já foi tematizada lá na segunda dissertação. O que acontece? Então, essa forma por meio da qual o sacerdote ascético administra esses afetos negativos no seu rebanho, tá? Ela não busca eliminar as causas do sofrimento. Ela busca, pelo contrário, apenas minimizar a dor. Em outras palavras, o que o sacerdote ascético faz é oferecer um analgésico. Só que é um analgésico discursivo, é um analgésico moral, é um analgésico psíquico para justificar, dar um sentido para essa dor da vida. O Nietzsche ele vai usar a palavra narcótico. Né? O sacerdote ascético, ao dar um sentido para o sofrimento, né, ele não elimina a doença. Né? Por que ele não elimina a doença? Por que ele só oferece o analgésico? Porque ele precisa do rebanho, que ele precisa que este rebanho continue doente para poder exercer o poder sobre ele. Tá? E aqui, né, tem uma frase aqui no parágrafo 17 que resume muito bem aquilo que Nietzsche está dizendo. Né? Nietzsche ele vai colocar aqui. Com que inventividade compreendeu ele quem? Né? O sacerdote ascético. Com que inventividade compreendeu o sacerdote ascético sua tarefa de consolador? De que modo irrefletido e ousado ele soube escolher os meios para ela? Essa frase, ela serve como uma introdução perfeita para esse parágrafo 17 e para os próximos parágrafos, porque o objetivo aqui é justamente descrever os meios utilizados para se administrar o sofrimento do rebanho, tá? E há aqui, né, a gente precisa, quando a gente está falando disso, né, a gente precisa se lembrar que quando Nietzsche ele faz essa associação entre essa função narcótica do sacerdote ascético, ele associa isso a todas as religiões. Ele vai tematizar o budismo aqui, o hinduísmo aqui, né, no parágrafo 17. Isso nos permite inferir que no entendimento de Nietzsche,
como já havia mencionado antes, religião é coisa de gente mal resolvida, coisa de gente doente, coisa de gente sofredora. Tá? No entendimento de Nietzsche, aonde existe religião, existe aquele ar de hospital. Né? E, na sequência, o Nietzsche ele vai falar sobre essa hipótese, né, de uma epidemia de obstrução fisiológica. Tá? Quando ele está falando de obstrução fisiológica aqui, ele está falando justamente de uma epidemia desse ressentimento. Porque a característica do ressentimento, para Nietzsche, é essa inibição. Tá? Bom, que teoria é essa, né? Segundo Nietzsche, de tempos em tempos, os diferentes povos eles seriam acometidos por ondas de degeneração fisiopsicológica. O resultado disso seria o surgimento de seitas, doutrinas e ou filosofias ascéticas. Um exemplo muito claro disso seria, por exemplo, quando Nietzsche ele tematiza lá no capítulo do Crepúsculo dos Ídolos, o problema de Sócrates. Tá? Da mesma forma como aconteceu com os gregos, lá na época de Sócrates, né, tem um parágrafo nesse capítulo do Crepúsculo dos Ídolos, aonde o Nietzsche ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, né, por que a filosofia socrática, né, acabou conquistando vários adeptos entre os jovens gregos. Né? O Sócrates, por onde ele ia, ele tinha os discípulos que iam atrás dele. Porque o Sócrates percebeu que a doença da qual ele sofria já tinha se generalizado por toda a Atenas. Então, nesse sentido, o Nietzsche ele entende que houve na Grécia Antiga um período de florescimento fisiopsicológico, que foi a época trágica grega, tá? Que foi a época, né, de uma arte maravilhosa que ele elogia, as tragédias do Sófocles, tudo mais, e houve um momento de degeneração daquele espírito trágico grego. Essa decadência dessa arte trágica grega, ela aconteceu justamente no período de Sócrates. E o Nietzsche, ele cita, né, vários outros exemplos que ele vai citando, tá? Quando ele fala sobre períodos da Europa, né, uma série de momentos ali na Alemanha, depois da Guerra dos 30 Anos, um monte de coisa assim, ele vai dizendo, olha, esses são momentos históricos aonde houve essas ondas de degeneração fisiopsicológica. E ele, inclusive, aventa a possibilidade de que essas ondas de degeneração fisiopsicológica, elas poderiam ser causadas pela mistura de diferentes raças. Tá? Ele coloca essa ideia aqui no parágrafo 17. Essa ideia é uma outra herança sutil do Gobineau aqui. Para quem não conhece o Gobineau, eu vou pedir que assista o vídeo onde eu trato do parágrafo 5 da primeira dissertação da genealogia da moral. Tá? Gobineau, Arthur de Gobineau, ele foi um diplomata francês, um escritor francês, que ele escreveu o ensaio sobre a origem e desigualdade das raças. Né? Ele foi um dos grandes responsáveis pela formulação daquilo que no século XIX, né, daquilo que hoje a gente, historicamente, reconhece como sendo, né, o racismo científico. Obviamente, trata-se de uma pseudociência, tá? Mas que naquela época, né, era um conjunto de ideias que ganharam muito destaque na Europa daquela época e que, obviamente, foram utilizadas, né, para justificar a barbárie, a dominação, a escravização de povos asiáticos, africanos e também americanos por povos europeus. Tá? E uma das ideias defendidas pelo Gobineau era justamente isso, de que as melhores raças, elas precisavam ser preservadas do contato com as raças supostamente inferiores. Né? Porque se houver mistura entre diferentes raças, o resultado são híbridos, mestiços, degenerados, né? Em resumo.
A ideia, né, a ideia racista do Gobineau era essa. Inclusive, o Gobineau, na sua carreira diplomática, ele chegou a vir ficar alguns anos aqui no Brasil. E ele dizia que aqui no Brasil era uma porcaria. O Brasil não tem futuro, porque aqui tem muita mistura de raças, né? E tá todo mundo degenerado aqui no Brasil e tal. Ele não gostava do Brasil e acabou indo embora para a França, né? Enfim, quando Nietzsche aventa essa possibilidade, né? Essa era uma ideia muito popular na Europa daquela época. Tá? E, obviamente, também, essas ideias do Gobineau, elas aparecem em várias outras passagens aqui da genealogia da moral. Quem vem acompanhando as nossas reflexões certamente vai se lembrar que eu já mencionei isso em outras passagens, tanto na primeira como na segunda dissertação. Bom, e aí a gente chega, né, na forma por meio da qual o sacerdote ascético realmente conseguiria ou buscaria administrar esses afetos negativos do ressentimento. Tá? O primeiro método seria a busca da ascese em moldes schopenhauerianos, ou a redução do sentimento vital ao nível mais baixo possível. Tá? Essa estratégia, essa prática do sacerdote ascético, é uma derivação direta da reflexão que foi desenvolvida no parágrafo 6, onde Nietzsche tematiza a valorização do ideal ascético como um meio para fugir do sofrimento. Né? A expressão que ele usa lá no parágrafo 6 é livrar-se de uma tortura, né? Vocês devem se lembrar, a gente conversou sobre isso há poucas semanas atrás. Tá? O que acontece aqui? O sacerdote ascético, embora Nietzsche faça essa diferença, né, entre o filósofo e o sacerdote ascético, fica bastante claro que na origem as duas posturas estiveram muito ligadas. E que o que o sacerdote ascético ele faz? Ele simplifica, ele populariza esses princípios e esses métodos ascéticos para torná-los acessíveis às massas. Tá? O Nietzsche ele vai dizer que o efeito prático disso no ser humano é muito semelhante ao efeito da hibernação em algumas espécies de animais. Tá? Quando o clima, o inverno é muito rigoroso, certas espécies de animais hibernam, né? Reduzem o seu metabolismo a um nível muito baixo para, né, sobreviverem e, portanto, evitarem o sofrimento do frio inclemente. Tá? E ele, inclusive, vai dizer que dentro do discurso religioso, dentro do imaginário, do linguajar religioso, haveria uma valorização de uma espécie de um sono profundo, né? Um sono profundo sem sonhos. E, continuando, essa prática do ascetismo, ela daria ensejo, né, quando trazida, tirada do âmbito religioso e trazida para o âmbito filosófico, essa prática, ela daria ensejo ao surgimento de todo tipo de perturbações espirituais, tá? Alucinações de som, né, e coisas. E ele, inclusive, se faz a referência a Santa Teresa de Ávila. Tá? Para quem não conhece, a Santa Teresa de Ávila, ela foi uma freira carmelita do período da Contra-Reforma. Ela é considerada uma das fundadoras da ordem, né, dos carmelitas descalços. Ela ficou muito conhecida na história pela sua prática ascética, muito rigorosa, né, de pobreza, de meditação, de silêncio, etc. E, né, a vida dela foi os livros dela e tudo mais, ela descreve vários momentos de êxtase místico que ela tinha ao longo da sua prática ascética. E o Nietzsche, ele, obviamente, como um filósofo antirreligioso e anti-ateu, ele vai falar, olha, esses êxtases místicos aí da Santa Teresa de Ávila são esse tipo de alucinações provocadas pelo ascetismo. Né, concluindo o parágrafo, tanto na tradição indiana, como também na tradição cristã e no epicurismo grego,
o objetivo desses ascetas seria sempre o mesmo, né? Qual é esse objetivo? Buscar a ausência de sofrimento. Porque isso, para os fracos, que são naturalmente sofredores, isso é o bem supremo, né? Esse nada que eles encontram ao negarem a própria vida, esse nada seria Deus. E com isso a gente encerra o parágrafo 17, que o Nietzsche, na verdade, no parágrafo 18, o Nietzsche ele continua a descrever, ele continua a tematizar esses meios empregados pelo sacerdote ascético para mitigar, para diminuir a dor e, portanto, administrar as pulsões negativas do rebanho. Administrar essa carga pulsional do rebanho, né? O que acontece? O Nietzsche ele nos coloca que a prática da ascese, por si só, mesmo essa ascese simplificada, essa ascese mais popularizada, ela ainda assim é uma prática para poucos. Ela pressupõe um tipo de coragem, um tipo de disciplina que não é qualquer pessoa que tem. E, portanto, seriam inacessíveis para a maioria da população. E aí, para o povão, como que o sacerdote ascético vai administrar o grosso do rebanho? Restam algumas alternativas muito simplórias, que o Nietzsche tematiza agora no parágrafo 18. A primeira delas é a distração da atividade maquinal, né, que o Nietzsche ele vai apelidar aqui, né, a chamada bênção do trabalho. Que esse tipo de coisa, embora isso não elimine a causa do sofrimento, isso desvia a atenção do sofredor para atividades simples. Segundo Nietzsche, o palco da nossa consciência, né, a nossa capacidade de atenção consciente, é muito limitado. Diante da exigência do cumprimento de numerosas pequenas tarefas do trabalho do dia a dia, as pessoas se desligam temporariamente do sofrimento acumulado, né, e se desligam temporariamente, né, da vivência das suas existências malogradas. Tá? O segundo recurso utilizado pelo sacerdote ascético, também para mitigar, né, para diminuir o sofrimento do rebanho, é a administração das chamadas pequenas alegrias. Tá? E o Nietzsche ele vai colocar, né, que são pequenas recompensas, pequenos momentos de felicidade que ajudam a aliviar também a dor e o desprazer perante a existência. E o Nietzsche ele tematiza aqui, né, nessa referência às pequenas alegrias, ele vai falar da alegria de causar alegria, né, e a prescrição do assim chamado amor ao próximo, né, como uma dose muito prudente de vontade de poder. Mas por quê, né? O que tem a ver a alegria de causar alegria, né, o amor ao próximo, com a vontade de poder? Ora, porque no entendimento de Nietzsche, toda ajuda que a gente presta ao próximo, seja na forma, né, de uma ajuda direta, natureza econômica, uma cura, um consolo, um apoio, tá? Tudo isso pressupõe uma desigualdade de condições, uma desigualdade, no entendimento de Nietzsche, de poder entre o beneficiador e o beneficiado. E, nesse sentido, o Nietzsche ele remete aqui diretamente à popularização do cristianismo no Império Romano entre escravos, pobres, doentes e etc. Tá? Populações, né, historicamente menosprezadas, populações historicamente humilhadas, enfraquecidas, escravizadas e massacradas, que encontravam, né, uma pequena vivência de poder, encontravam a oportunidade de uma pequena vivência de exercício da própria vontade de poder através da ajuda aos outros doentes, aos malogrados, aos leprosos, aos pobres, aos famintos e etc. Tá? Por fim, a terceira
forma de aliviar o sofrimento. É a formação do rebanho. Tá? Né, juntar em grupos. No entendimento de Nietzsche, o ethos, a postura natural dos indivíduos bem logrados, dos indivíduos fisiopsicologicamente saudáveis, seria o de se dissociarem. Seria o isolamento, um certo grau de distância saudável e natural, de alguma maneira instintivo, né, gerado, inclusive, pela necessidade do próprio sujeito se afirmar. Né? Ele precisa de espaço para dar vazão à sua vontade de poder. De outro lado, os sofredores, eles buscariam instintivamente se unirem aos outros, buscando consolo e buscando proteção. A identificação do sofredor, né, com uma comunidade, com o crescimento dessa comunidade, isso enfraquece as individualidades. Gradualmente, a pessoa vai dando mais importância à coletividade e menos importância à própria individualidade. E com isso, os desgostos pessoais, o sentimento pessoal de tristeza, de malogro perante a vida, ele acaba sendo atenuado pela força e pela confiança do grupo. E, né, naturalmente, que justamente essa força e essa confiança do grupo também proporcionam uma sensação compensatória diante da fraqueza da própria vontade de poder individual. Porque se eu sozinho sou um fraco, um malogrado, um fracassado, bom, mas eu estou aqui em grupo. Isso me dá uma sensação de força, de segurança, de confiança. E isso, para Nietzsche, também representaria um atenuante para o desprazer da existência. Tá? Então, e aí a gente entende, né? A partir daqui a gente entende por que Nietzsche, por exemplo, né, é um filósofo que não fala para as massas. Ele não está interessado em fazer um discurso universal e ele nem está preocupado com questões de natureza social. Pelo contrário, ele é um filósofo que fala para poucos, ele é um filósofo que, né, que elogia muito o andarilho do deserto, o nômade, aquela figura isolada, sozinha, independente e tudo mais. Tá? E que, justamente por isso, né, é o sujeito que ele não vai se interessar pelos acontecimentos do dia a dia, pelos acontecimentos do rebanho e tudo mais. Há um certo grau de solidão e distanciamento da sociedade desse um indivíduo superior em Nietzsche. Bom, gente, e com isso, né, nós encerramos o parágrafo 18. Tá? Apenas uma última observação aqui. Quando o Nietzsche ele vai falar que a postura dos fortes, dos bem-logrados, é uma postura de dissociação, ele vai fazer uma ressalva aqui, né, que as organizações, quando acontece a organização e a união desse tipo de indivíduo forte, isso seriam organizações temporárias, né, com a finalidade de conquista, de satisfação das suas respectivas vontades de poder. Um exemplo disso está no parágrafo 17 da segunda dissertação, quando Nietzsche ele vai falar da besta loura, né, das organizações guerreiras que se lançam sobre populações muito mais numerosas, porém mais fracas, né? Populações não organizadas do ponto de vista guerreiro. Beleza, gente? Bom, e com isso eu encerro a nossa conversa de hoje a respeito do parágrafo 18. Temos mais alguns minutos aqui. Vamos lá, temos mais perguntas. Levi pergunta: para Nietzsche, o psíquico e as emoções estão na mesma proporção para a construção de realidade do ser humano? Você quer dizer... Bom, o psíquico, a dimensão psíquica nossa, de uma certa maneira, ela já abrange as emoções. Eu não sei se na sua pergunta, Levi, você está pressupondo uma diferenciação entre o psíquico e as emoções. Eu não sei se é isso que você está
colocando aqui, tá? Mas, na verdade, para Nietzsche, sem dúvida nenhuma, que a dimensão psíquica, a dimensão psicológica do ser humano é uma dimensão que certamente tem uma influência muito importante e muito sensível na criação de morais, tá? Na propagação dessas morais. E tanto é que, inclusive, o Nietzsche vai tematizar, né, essas diferentes morais, como moral de senhores, moral de escravos, está lá na primeira dissertação. Carlos, na atualidade, essa distração está muito presente hoje nos títulos e cargos nas igrejas. Obreiros, diáconos, presbíteros, missionários, evangelistas, bem como nas inúmeras ações que eles desenvolvem e são responsáveis. Organizar a cantina, o Ministério de Música, distribuição de ceias, distribuição de folhetos, limpeza do templo, etc. Sim, Carlos, você usa o exemplo dentro das igrejas, mas a gente pode pensar na figura do sacerdote ascético, se a gente for pensar nisso, né, como um tipo de líder religioso que está interessado não só em administrar o ressentimento entre o rebanho de fiéis, digamos assim, aqueles que participam dos trabalhos da igreja, mas também entre aqueles que não estão na igreja. Como, por exemplo, a gente pode ver algumas vertentes do calvinismo, principalmente, né, que valorizam a ética do trabalho. Tá? Então, mesmo um determinado líder religioso que valoriza a ética do trabalho, que incentiva as pessoas, né, vocês têm que trabalhar bastante, não sei o quê. A ideia por trás deste tipo de discurso religioso, no entendimento de Nietzsche, seria justamente a valorização da atividade maquinal como algo importante, como algo necessário. Tá? Num sentido mais amplo, que inclusive extrapola, né, o âmbito dos títulos e dos cargos das igrejas. Beleza? Então, se não há mais manifestações, eu vou agradecer a todos vocês, mais uma vez, pela paciência, pelo interesse em continuarem aqui participando do nosso grupo hoje. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Até mais.